Olá a todas e todos, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Entre Elas, uma parceria da AESA, da OAB de São Paulo, e hoje eu, professora Maíra, estou aqui com a querida professora Paula, com uma super convidada, tanto aguardada aqui por nós, para a gente ter um super bate-papo hoje sobre questões relacionadas à raça, gênero, direito internacional e relações internacionais. Hoje a nossa convidada é a professora Karine de Souza Silva. Karine, ela é especialista nessa temática, é professora dos programas de pós-graduação em Direito e em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, é pesquisadora de produtividade em pesquisa do CNPq e realizou pós-doutorado na Universidade em Bruxelas, na Bélgica. É doutora e mestre em Direito Internacional pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez estágio doutoral na Universidade de Sevilha, na Espanha, e também pós-graduação na Universidade Internacional de Andalúcia, na Espanha. Ela é professora visitante da Universidade Técnica de Moçambique e também nos Estados Unidos, na Middle University, Universidade do Minho, em Portugal, da Universidade Pisa, na Itália, da Universidade de Valladolid, na Espanha, e outras universidades também. A professora atuou como assessora do gabinete de transição do governo Lula na pasta de Relações Exteriores, é coordenadora do EIRENE, que é o Centro de Pesquisa e Práticas Decoloniais aplicadas às relações internacionais e ao direito internacional. E também atua em projeto de extensão de núcleo de apoio a imigrantes e refugiados, além de ser membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negras e Negros, a ABPN. Seja bem-vinda, então, professora Karine. Passo a palavra também para a professora Paula, para a gente começar esse bate-papo hoje, que eu tenho certeza que vai ser agradabilíssimo. Muito obrigada, querida Maíra, professora Karine de Souza, um prazer recebê-la aqui no nosso podcast Entre Elas, poder aprender com você. Nossos ouvintes já devem estar aqui ansiosas para aprender depois dessa introdução, desse currículo maravilhoso, e é que a gente vai poder ter muita troca para falar de uma temática muito importante. Então, vamos começar com o nosso querido bate-papo. Querida Maíra, passo a palavra para você. Muito obrigada, Paula. Então vamos lá, professora Karine. Um primeiro momento a gente gostaria de fazer com você essa troca sobre como a gente pode entender questões afetas não só a negritude, mas como você despertou o interesse por pesquisas nesta área e nesta temática. Então, como foi o seu contato com esta temática, esta área? Então, olá, gostaria de fazer uma saudação especial a todas, a todos, a todos que nos ouvem. Agradeço também o convite que me foi formulado, um prazer dialogar com as professoras Maíra, professora Paula. Eu estou muito contente pela oportunidade da interlocução, cumprimento também a OAB de São Paulo, e principalmente essas mulheres maravilhosas que estão liderando esse podcast, que é extremamente necessário, e essas conversas nos inspiram, nos alimentam, e eu tenho certeza que o projeto como um todo é de grande valia, tem sido e é de grande valia para toda a nossa comunidade de juristas. Então, ver só mulheres juristas fazendo uma iniciativa como essa me deixa realmente muito contente. Então, a pergunta da professora Maíra sobre como é que foi a minha trajetória até esse tema de pesquisa é bastante interessante, porque eu preciso trazer alguns elementos que são afetos à minha corporalidade, ao corpo, para entender como é que uma pessoa, uma mulher negra, que é uma das únicas professoras negras de Relações Internacionais e de Direito no Brasil, que começa a desenvolver pesquisas e trabalho de extensão nessa área. Então, é importante entender que os nossos corpos são corpos que são marcados pela colonialidade. Quando se entra numa sala de aula, quando se adentra em determinados territórios institucionais ou não, nesses auditórios que são cheios de cortinas de veludo, como diz a Carolina de Jesus, eu já sei que esse corpo tem um significado, esse corpo carrega algumas marcas,
carregam marcadores, marca, tracinho, dores, que são marcas que também trazem dores, e que já de antemão trazem vários significados, não só significados no sentido de violências, mas significados também no que diz respeito às nossas potências, aos nossos ativismos, às nossas lutas para a sobrevivência. Então, esses recortes que não são, de forma alguma, acessórios, eles são recortes como marca, como raça, como gênero, como classe, são recortes que são a estrutura da sociedade brasileira e da sociedade mundial, porque eu estou convencida que o racismo é um elemento da política internacional, tenho escrito sobre isso, eu não estou sozinha, na década de 80, Lélia Gonzalez já nos mostrava isso, Abdias Nascimento também, então não só o racismo, como também o patriarcado são elementos da política internacional que compõem não somente o plano doméstico, mas o plano externo também. Então, esses recortes também definem a forma como nós nos movimentamos, como nós nos comportamos, definem e muito também a produção do conhecimento. Por isso que é importante entender que lugar de fala, essa teoria, que é a teoria do chamado lugar de fala, que tem sido muito popularizada no Brasil, realmente é muito relevante, porque entendemos que não existe neutralidade. A teoria do ponto de fala traz para nós, inicialmente, essa ideia que a neutralidade é algo que foi construído por sujeitos hegemônicos para se manterem nos lugares de poder. Então, esse corpo, sim, tem uma marcação, os nossos corpos são corpos políticos, são corpos que produzem conhecimento, são corpos que produzem praxis. Então, por isso que é interessante entender como a nossa profissão tem ligação com a nossa corporeidade, inclusive, preste atenção que não é à toa que 5 mulheres estão produzindo um podcast, porque esses corpos dizem, e dizem muito, só que nós sabemos que, historicamente, os nossos corpos têm sido subalternizados. Então, esses corpos são corpos políticos, eu estou tratando de corpo território também, e é corpo que é o campo de batalha. Então, quando você decide produzir um texto, quando você decide promover palestra, ou promover um podcast como esse, uma série de podcasts como esse, você está usando-se do seu corpo como um campo de batalha. Então, é na academia que eu me vejo como sendo uma pessoa ativista. Então, eu sou uma intelectual ativista, sim, intelectual ativista com muito orgulho, aprendi isso com Angela Davis, que a academia precisa recuperar essa ligação com a teoria e a prática, e também marcar esse lugar, para mim, é importante, por quê? Porque os nossos corpos sempre estiveram na academia a partir do período moderno, como objetos de estudo. Então, marcar esse lugar, me colocar enquanto mulher negra, significa também que eu estou aqui negando todo um repertório que foi construído pelo pensamento moderno que nos desumaniza. É uma negação mesmo ontológica que acontece com sujeitos negros e negras. Então, eu estou me insurgindo contra, então, por isso que eu estou ressignificando esse lugar de mulher negra, não a partir, então, desse ponto fixo, desse enjaulamento que quiseram me colocar. Então, eu estou aqui me colocando como sujeito epistêmico, e o encontro com esse tema é atravessado completamente pela corporeidade, atravessado pela minha história, e então eu entendo que é nesse lugar que eu preciso, é na academia, e com essa temática é que eu preciso assumir as lutas que os meus ancestrais colocaram para mim. Então, para mim, esse encontro foi assim, é um encontro comigo mesmo, é um encontro com os meus ancestrais, e a partir da educação, então a academia é o meu lugar de luta, e essa luta é justamente por conta de todas as vivências e de todos os aprendizados que eu tive até hoje,
e a partir dessa ideia, dessa necessidade de criar estratégia de sobrevivência, de libertação coletiva, num Estado que está 24 horas por dia apontando as armas para a nossa cabeça, um Estado que mata muito de várias formas, mas a gente sabe que os corpos são os mesmos, então estar nessa luta, promovendo o letramento racial, promovendo também novas narrativas, é a minha forma de resistência. Então, o encontro desse tema tem a ver com o encontro comigo mesma, com os meus ancestrais e com as minhas responsabilidades de mudar essa realidade que nos mediatiza. Perfeito. Acho que a sua fala é muito importante, professora. Por exemplo, vejo você como referência. Você é minha referência de pesquisa e em citações de aulas, em citações de referências bibliográficas. Por quê? Quando a gente tem esse trabalho de voltar para nós mesmos em grupos minoritários, sejam mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, dentre outras questões de trabalho de luta, muitas vezes nós somos invisibilizados pela própria academia. Então, a própria academia não nos expõe, nos esconde. Quando nós apresentamos referências que a gente conhece em particularidades para todo mundo. Em grupo de estudos, em pesquisas, em debates, e isso eu vejo pela sua trajetória, que eu gosto muito de lembrar também um pouco da minha, no sentido de que eu só comecei a pensar, parar para pensar nesses temas, quando eu me via como a única nos lugares que eu falava, porque até então a minha temática era direitos humanos, era mais aberta, eu não tinha trazido um recorte de gênero, nem recorte de raça. Mas a partir do momento em que eu comecei a ser chamada para eventos, só na época de mulheres latino-americanas e negras, eventos sobre racismo, eu comecei a pensar, por que as pessoas estão me chamando só para falar desses temas e não mais dos outros temas que eu também pesquiso? E aí eu fui e fiz a virada, falei, não, então eu vou estudar sobre esses temas também, para poder falar com respaldo. Então, eu já te agradeço nessa primeira parte do debate, porque você foi um dos respaldos que eu tive e ainda tem, professor Adilson Moreira, tem um artigo seu que você também cita o professor Adilson, né, o livro que ele tem, Pensando como um Negro, excelente, sobre a hermenêutica jurídica, e tem também a Educação Jurídica Antirracista, que é um livro novo, recém-lançado, que fala como nós, no direito, devemos trazer esse debate, e não apenas aqueles que sofrem na pele, mas aqueles que também podem ser aliados, que é também uma grande parte, né? Os famosos ser antirracista. Legal, mas será que dentro da sala de aula a gente também traz esse discurso, né? Que aí é o que eu levanto essa bola. É legal a gente aqui, em termos intelectuais, mas e quando a gente sai na rua no dia a dia? Como a gente se importa, né? E aí é interessante, não sei se eu posso falar. Claro, pode, o espaço é seu. Essa sua fala é interessantíssima porque traz muitos pontos que são altamente relevantes. Primeiro, quando você diz que nós somos invisibilizadas, nós somos invisibilizados, que essa é uma prática corrente. Primeiro, como eu já comentei, as pessoas negras chegaram na universidade como objetos de estudo, assim que a branquitude nos colocou. Isso é uma questão muito afeita ao conhecimento moderno. E aí, como diz o Guerreiro Ramos, as, as negras, têm sido escalpeladas, têm sido examinadas, têm sido colocadas como objetos de estudo, e principalmente na faculdade de Direito, Então, e também a partir, as pessoas que se veem nessas faculdades, se veem também a partir desses estereótipos que foram construídos durante séculos de negro criminoso, de negro como sendo insensível, enfim, todos aqueles atributos que são colocados ali pelo pensamento ocidental moderno. Mas eu até diria mais com relação a essa invisibilização, ou seja, além da objetificação, tem essa invisibilização, e é importante entender que o racismo é relação de poder. O racismo é uma estratégia que a branquitude se utiliza historicamente para controlar espaços de poder, para controlar
os recursos. Então, a mesma coisa também a gente pode falar sobre o patriarcado. O patriarcado é controle de espaços de poder. Então, não se pode desassociar da estrutura para entender o corpo, para entender as micronarrativas. Então, a primeira questão é, então, quando as pessoas tentam nos invisibilizar, é porque justamente elas não querem que as nossas narrativas contraponham as narrativas que foram narrativas oficiais. Então, quando desqualificam uma mulher, historicamente se desqualifica uma mulher, é justamente para que ela não se utilize da palavra e que esses corpos não transitem nesses espaços onde só estão os homens. E a mesma coisa acontece com as pessoas negras também. Então, esse processo de invisibilização, de apagamento, está relacionado com o controle do poder. Então, essa é uma questão. E a segunda, quando você diz ali sobre como você chegou ali, e comigo também há uma situação no sentido de o letramento racial ter sido tardio. Eu acho que, nesse sentido, a gente coincide, porque também existe aquilo que o Abdias Nascimento coloca, um genocídio em curso, e esse genocídio é também epistêmico. Então, quando você transita na academia, num espaço onde as nossas narrativas, narrativas que não são brancas, não circulam, isso faz com que você também não consiga nem organizar sua identidade enquanto pessoa negra. Então, as políticas de branqueamento, que foram políticas de Estado no Brasil, que promovem e promoveram e continuam promovendo o genocídio, são políticas que precisam ser entendidas também na sua transtemporalidade e precisam ser entendidas na sua forma holística, porque o branqueamento está não somente na estética, mas também está nos planos de ensino. Então, se você abrir os planos de ensino das faculdades de Direito e de Relações Internacionais, que são as duas que eu trabalho mais diretamente, você vai ver que existe uma ode ao pensamento ocidental, que é esse pensamento que nos desqualifica. E aí é por isso que o Watson, que é aquele autor estadunidense na década de 20 do século passado, trata e chama, inclusive, denomina o livro dele de Deseducação do Negro. Então, há um processo de deseducação do negro, e esta forma de lidar com o mundo, que é essa forma do pensamento ocidental, que é esse pensamento que é desumanizador, isso produz consequências nas nossas identidades. Então, é por isso que a gente não se vê como negro, a não ser que a gente tenha, por exemplo, tem pessoas que vieram de pais que são de movimentos negros, que são ativistas, mas normalmente o que acontece no Brasil? As pessoas quererem se evadir da identidade negra. Isso não acontece só com o negro, não, com o branco também. Porque o branco do Brasil, e isso o Guerreiro Ramos já está falando desde a década de 50, o que o branco do Brasil quer? Ele quer ser mais europeu. Ele não quer ser o branco do Brasil. Então, quando eles dizem, o negro não quer ser negro, mas o branco também não quer ser o branco, como a Lia Weiner chama, do branco encardido, né? Que a Lia Weiner é uma das professoras, uma das intelectuais brancas mais proeminentes sobre os estudos críticos da branquitude, e ela escreve aquela tese que se chama Entre o Branco, o Branquíssimo e o Encardido, e ela vai mostrar na tese, na área de psicologia aí na USP, que há hierarquias entre os brancos, entre as pessoas brancas, há hierarquias internas. Então, o que acontece é que os brancos querem ser europeus, não querem, e europeu do norte, né? Quando se fala europeu, é suíço, é inglês, não é português, né? Que português é considerado, então, como inferior. Então, essas hierarquias acontecem ali. Então, e outra questão que me parece fundamental também é o modismo, que é esse de tratar sobre determinados temas. A gente está falando sobre isso, os nossos ancestrais, há muito tempo. Então, por um lado, eu entendo que é importante que a gente ocupe esses espaços. Então, é fundamental que a gente ocupe esses espaços, porque a gente está hoje aqui concretizando aquilo que
O Abdias Nascimento falava lá não sei quanto tempo, e o próprio Guerreiro Ramos, enfim, o Eduardo Oliveira, os nossos militantes negros e negras e indígenas também, que a gente precisa pontuar essa questão. Então, a gente está concretizando porque eles estavam ali derrubando a porta para a gente entrar, então a gente precisa ocupar esses espaços. Então, eu entendo que tem pessoas que são aliadas, a gente sempre teve brancos aliados na nossa luta, então, isso é importante marcar, mas também tem gente que se utiliza desse discurso, porque o racismo no Brasil está muito voltado ao campo da moral, então as pessoas, eu tenho visto muita gente se utilizando do discurso para que ela se veja como antirracista, e para que as outras pessoas a vejam como antirracista, porque na prática elas não são. Então, eu estou muito atenta a isso, eu estou muito atenta a convites que aparecem, pessoas também que querem colocar a gente como aquela cota para elas, para elas próprias, né? Então, eu estou muito atenta a isso, porque na hora que a gente precisa, na nossa luta do dia a dia, na hora que a gente coloca o corpo ali, a gente tem que. Aí a gente sabe quem é antirracista e quem não é, quem que se coloca na linha de frente na hora que vem, como dizem ali no Rio de Janeiro, tiro, porrada e bomba. Então, Excelente, eu acho que é isso mesmo. Professora Paula, você tem a palavra, por favor. Bom, estou aqui aprendendo, como sempre, né? Os nossos podcasts são para os nossos ouvintes, mas a gente também aqui, é uma troca constante. Então, aqui, muito obrigada, professora Karine, por trazer de uma forma tão didática e prática, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante, porque vem toda uma perspectiva desse olhar que a gente tem que ter em relação à sociedade, né? O direito tem que se aproximar da sociedade no sentido de poder trazer essa mudança. E aí, antes da gente entrar no podcast hoje, por exemplo, saiu a notícia que a Suprema Corte norte-americana derrubou as cotas raciais, por exemplo, né? Então, a gente ainda tem muito debate sobre avanços e retrocessos nessa perspectiva, mas voltando para essa análise, e aí pensando um pouco na sua própria vivência, como uma mulher negra no âmbito acadêmico, né? Quais são esses desafios? Aí você já trouxe alguns deles, já aí junto com a Maíra. Quais são esses desafios, né? Porque nós temos a perspectiva do desafio da mulher na academia, mas é uma perspectiva totalmente diferente quando a gente está falando de uma mulher negra, quando a gente está falando de uma mulher LGBTQIA+, quando a gente está falando de uma mulher com deficiência. Então, a gente tem essas interseccionalidades. E aí isso traz todo um peso quando a gente analisa essa questão. E é muito... e aí eu vou falar um pouco da minha vivência. Eu praticamente não tive professores ou professoras negras. Autores e autores negros nas disciplinas, né? Esse branqueamento que a gente tem e que é um automático, né? Você pega ali um plano de ensino, só tem autores brancos, normalmente autores, né? Primeiro autores, e aí autores brancos, né? E quando a gente olha para o Poder Judiciário brasileiro, que você tem 8% representado de mulheres, aí quando você vai para mulheres negras, um percentual ali baixíssimo, que não representa ao que, se a gente for olhar, a própria realidade brasileira, né? E aí a gente poderia ir para outros aspectos. Então, essa luta, né, que principalmente aí no caso, a gente pode analisar essa luta dos corpos, como é que é isso na academia, como é que foi para você nesse sentido, na academia brasileira e também aí no exterior, como a Maíra trouxe no seu currículo, e se você vê alguma diferença também nesses âmbitos acadêmicos, talvez seria interessante a gente também aprender com você. Pois é, muito interessante a sua questão, aliás, as questões, porque elas também trazem várias nuances. A primeira delas, que você já pontuou, é o fato de ser um corpo mesmo interseccional. Então, às vezes as pessoas me perguntam, como é ser mulher em determinado espaço? Eu não sou só mulher, eu sou uma mulher e sou uma mulher negra. Então, e são identidades que estão somadas, que estão ali juntas, e eu não posso dizer se isso acontece comigo porque eu sou negra ou porque eu sou mulher, porque eu sou uma mulher negra. Então, essas teorias imbricacionais ou interseccionais são potentes nesse sentido de entender a complexidade do mundo. Então, essa é uma questão. E outra é essa mesmo, que tem a ver com aquilo que nós conversávamos há pouco tempo atrás,
sobre você entrar numa sala de aula, que foi toda a minha história também, não é somente a sua, mas a minha também, de não ter tido exemplos de professoras, de professores negros, assim, muito raros, professores negros, e a maior parte, e eu moro em Santa Catarina também, então eu não sou somente, hoje, né, professora, mas não foi somente na minha formação pregressa, mas hoje em dia também eu sou a única professora negra no curso de Relações Internacionais, sou a única professora negra no curso de Direito, e, quer dizer, eu falo de Santa Catarina, porque Santa Catarina é o estado mais branco do mundo, do mundo, ou o estado mais branco do Brasil, mas se você for para a Bahia, por exemplo, também vai encontrar os mesmos números. Então, são números muito parecidos na Faculdade de Direito, no Judiciário, nesses espaços de poder. Então, em Salvador, por exemplo, é interessante, porque a população branca, os homens brancos em Salvador, eles correspondem a 7% da população. Homens brancos, 7% da população. E são eles que dominam todos os lugares de poder. Eles acumulam, tanto é que a primeira deputada estadual negra foi eleita há uma legislatura atrás. Então, é só para a gente entender como o patriarcado está embrenhado em todos os lugares, tanto público como privado, e quando se fala também de acúmulos ou interseccionalidades de opressões, é preciso olhar também para o acúmulos e as interseccionalidades de privilégios, porque são as mesmas pessoas que conduzem o mundo, e aí, por um lado, também você vê o seguinte, que quem só dialoga com pessoas brancas, quem só dialoga com homens, está vivendo num mundo completamente pobre, não que eu queira dizer que os homens, que o nível dos homens seja ruim, o que eu quero dizer é que o mundo é muito mais do que somente homem cis, hétero, branco, o mundo é muito mais do que isso. Então, essa é uma questão que é um desafio para nós. Então, hoje, enquanto professora, eu tenho também esse desafio de fazer esse trabalho, que também é um trabalho de escavação, um trabalho de iluminar todos as práticas, as resistências, iluminar autores, iluminar autoras que existem, porque sempre produzimos conhecimentos. Então, no Brasil, hoje, nós temos, na área do direito, em todas as áreas aqui, eu tenho certeza que em todas as áreas do direito internacional, direito penal, direito administrativo, temos intelectuais negros, que são intelectuais de altíssimo quilate. Então, para dizer que, não vamos colocar ou não coloquei no currículo porque não tem, porque isso é mentira. Então, essa é uma questão, e enfrentar isso é um desafio, sabendo que outro grande desafio é a solidão institucional, porque muito se fala da solidão da mulher negra, que a minha solidão, por exemplo, não é a minha da Maíra, não é uma solidão afetiva, mas a solidão institucional, a partir do momento que você chega numa instituição e você não se vê ali. Então, as estudantes e os estudantes não se veem representados por professoras e professores, e nós também não nos vemos nesses espaços. Então, para mim, essa é uma questão que me impõe impõe um desafio também de ordem até psíquica, porque precisamos também ter muito autocuidado, preservar o autocuidado, e até porque a gente sabe que racismo é relação de poder, como eu já tinha colocado antes, e quem trabalha, eu sou professora na disciplina que é de organizações internacionais, no curso de Relações Internacionais. Então, nós estudamos ali as organizações da ONU, essas instituições multilaterais. Então, a primeira coisa que se aprende, que eu ensino na disciplina, é que instituição é lugar de disputa por poder. Toda instituição, nacional e internacional. Instituição é lugar de disputa por poder. E, segundo lugar, que o poder, aí quem estuda o poder, você vai usar lá o Foucault, ou todos esses autores e as autoras que estudam o poder, o que é algo que é comum no estudo sobre o poder, e direito também é uma área que estuda o poder, relações internacionais, direito está totalmente ligado com o poder, e relações internacionais estuda o poder no cenário internacional. Então, é importante entender que o poder não é algo dado, que você conquista. Olha aí, por exemplo, o presidente Lula conquistou o poder, ou o próprio anterior conquistou o poder e vai sentar ali e dizer, eu estou seguro porque
o meu grupo está comandando aqui, não, o poder é conquistado dia a dia. E esse poder da branquitude masculina é um poder que vem sendo reiterado em todos os lugares, em todos os momentos, diuturnamente. Então, quem trabalha com tema de gênero e quem trabalha com temas de raça, e os dois temas, precisa estar atento para o fato de que estamos desafiando estruturas de poder. Então, por isso que o letramento é importante, porque eu tenho que fazer análise do racismo pensando em estrutura de poder. Eu faço análise das organizações internacionais, lembrando que existem teorias, e eu estou trabalhando com teoria, não estou trabalhando aqui com achismo. Existem teorias que estão abraçando a minha fala, estão abraçando a minha docência. Então, essas teorias me mostram isso, que o poder é conquistado no dia a dia. Então, quem tem o poder está ali tentando se aliançar, aí é por isso que a Cida Bento escreve sobre os pactos da branquitude, e tem também os estudos sobre os pactos da masculinidade. Então, quem está no poder vai se aliançando todo o tempo para permanecer. Então, quando eu chego numa reunião, qualquer que seja, que estou ali pautando a questão das cotas, eu sei que o desafio é grande, porque estrutura de poder é algo que você não derruba assim só com um empurrãozinho, não. E estrutura de poder é algo que existe há 500 anos. Então, o que acontece é que quem está no poder vai fazer de tudo para que eu não esteja naquele lugar, e até porque, assim, não só eu não esteja, mas que outras pessoas com essa cara da Karine, essa cara da Maíra, essa cara também da Paula, não estejam ali para que essas pessoas não ameacem o poder que está ali sendo conquistado diariamente. Então, o desafio é esse, fazer também com que as pessoas que eu estou formando, porque eu estou também agora, temos desafios, mas a gente também daqui a pouco tem que falar sobre o que é que tem sido positivo, ou, por exemplo, nem precisa sair, mas a gente está conversando aqui, 3 mulheres conversando, e 2 mulheres negras, conversando sendo a maioria, sendo que nós somos a maioria, né, das pessoas negras no Brasil, conversando numa live, num podcast como esse, significa que a gente está posicionando os papéis. Isso é relevante, a gente precisa marcar. É claro que a gente precisa de muito mais, mas a gente precisa também sorrir com as vitórias, mesmo que pequenas que sejam. Mas é importante também, nesse processo de formação, mostrar a estudantes, porque às vezes as pessoas, por conta também de não terem organizado a sua negritude, por não terem letramento de raça, ou letramento de gênero, então muitas vezes as pessoas acabam trazendo as questões para o pessoal, porque é claro que a gente sofre, né? A gente sofre quando vem o fulano que vai ali querer te derrubar, mas é importante para se fortalecer e entender que existem sistemas de dominação. E aí é por isso que o estudo sobre o racismo estrutural, ele não pode ficar somente na teoria, ele tem que iluminar cada um dos nossos passos. A gente está trabalhando com estrutura de poder e pronto, estruturas são pesadas, estruturas são robustas, a estrutura, o peso dela sobre os nossos ombros é descomunal. Nós sabemos, principalmente as mulheres negras, indígenas, mulheres trans, né? Somos nós que sofremos muito mais esse peso. Então, é por isso que a gente precisa encontrar estratégia também de aquilombamento, porque se a masculinidade branca tem os seus pactos, as suas alianças, nós também temos as nossas fórmulas de nos aquilombarmos, temos também as nossas estratégias. Então, mas é claro que em algumas situações isso é adoecedor porque a gente tem que colocar o corpo na batalha todos os dias. Então, a gente acorda e sabe que vai colocar o corpo na batalha todos os dias, e não é somente na instituição, é na rua, na hora que a gente pega um táxi, a Maíra sabe do que eu estou me referindo, na hora que você vai levar sua filha na praia. Então, a gente tem que estar ligado o tempo inteiro, e isso não é saudável. Isso realmente não é saudável. Então, a gente precisa ter muito
apreço pelo autocuidado, então eu tenho até conversado com estudantes também sobre isso, porque a gente também está vivendo num momento que é uma epidemia, a depressão, que a ansiedade também é uma epidemia, e não somente esse momento agora, mas se você for ver, muitos dos intelectuais, muitos dos ativistas morreram, sucumbiram por infarto, por problemas cardíacos, outros, enfim. Então, a Lélia Gonzalez, por exemplo, a gente perdeu cedo. Então, tem muita gente que é maravilhosa, que é potente, mas se você não priorizar o autocuidado, que é difícil também, principalmente na sociedade que a gente vive, da competição neoliberal, se a gente não priorizar isso, o futuro realmente não é sorridente. Então, eu coloco também esse como desafio, o desafio de estar alerta, o desafio de se cuidar, o desafio de também ter que assumir essas pautas, porque às vezes eu vejo, por exemplo, meninas e meninos negros, às vezes também que não são corpos, que não são negros, mas não são corpos normativos, eu às vezes vejo não entrando nas lutas, e por um lado eu tenho um pouco de decepção, porque eu entendo que a gente é um sujeito histórico, que nós somos sujeitos históricos, e sujeitos históricos têm a obrigação de tentar mover as estruturas, de não se calar e não se conformar diante de todas as opressões, mas eu também entendo que às vezes a pessoa só quer viver. A pessoa só quer viver. E aí, às vezes, eu também só quero ir para a praia, para algum lugar e dizer assim: eu quero só viver aquele momento sem problematizar, e daqui a pouco aparece uma criança vendendo um picolé e você diz assim: acabou tudo. Então, assim, às vezes as pessoas só querem isso, elas só querem ter o direito de viver, que a gente sabe que para os nossos corpos é um luxo a gente conseguir, porque as nossas vitórias são sempre vitórias agridoces. Esses dias eu estava dando aula no Instituto Rio Branco, e aí um diplomata disse assim: poxa, você foi a primeira professora negra que deu aula aqui para nós. Então, eu disse, pois é, eu não posso estar feliz com uma afirmação como essa, porque é uma situação que é extremamente agridoce, porque você diz, ai, que bom que eu estou aqui, mas, por outro lado, é claro, é isso que eu estou dizendo, também é uma vitória, mas, por outro lado, a gente não tem muito para comemorar, sabendo que em 2023 você é a única professora negra, e isso não é só no Itamaraty, no Instituto Rio Branco, mas nos meus alunos todos, aí é esse relato que a Paula colocou, que na sua formação, mas os meus alunos daqui da graduação, e do Brasil inteiro, você vai perguntar quantos professores, quantas professoras negras você já teve, a pessoa vai dizer um. Então, isso não é para se comemorar hoje. Infelizmente, isso não é para comemorar. Então, eu vejo que a gente tem muito desafio ainda no processo formativo, pensando em política de Estado, pensando em educação como política de Estado. Eu dou para falar, vocês viram, né? Então. Mas é isso mesmo. O problema é que o tempo voa, né? Já tá vendo aqui, a gente tem mais 10 minutinhos só. Meu Para mim, Deus, olha aí. daria Tá. para fazer um podcast, mas o que a gente tem é o seguinte, professora Karine, a senhora vai ter que voltar, né? Você vai ter que voltar. A gente continua. Não é isso, Maíra, é que a gente faz assim. Então, assim, aí a gente vem e continua, porque o podcast existe desde 2020, se né, quiser, se tudo permitir, vai continuar por um bom tempo. Então, não se preocupe, o que a gente não conseguir cobrir agora, a gente vai conseguir cobrir no próximo episódio. Mas aí, talvez a gente pudesse condensar o último tópico, mais ou menos, para deixar, né? Mas deixando já para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, um quero mais, né? Esse é o importante. Mas obrigada, professora. Realmente, essa vivência, esse olhar crítico, ele é essencial. Mas eu não vou falar muito, não, vou passar para a Maíra agora. Não, eu queria ficar aqui horas e horas, né? Mas vamos ter parte 2, vai ser igual Guerra nas Estrelas. Até o 19 estaremos lá. Mas, para a gente fechar, então, a perspectiva, professora Karine, a gente queria ouvir de você, então, o que você almeja, perspectivas, tanto para a ciência, para a pesquisa, né, nessa área internacionalista, né, tanto do seu recorte, quanto da questão de inserção,
de diversidade dentro dessa área, né? O que você almeja de perspectivas, deixando aí um recado final para os nossos ouvintes. Eu penso que chegamos num lugar que é sem retorno, no sentido de que os nossos ancestrais edificaram esse caminho, semearam essa estrada, e nós agora estamos colhendo frutos, mas temos ainda muitos desafios. Então, ainda é necessário que haja uma mudança e que haja mudança e no sentido mesmo estrutural, no sentido coletivo. Então, eu vejo que pouco a pouco estamos alterando essas relações de poder, mas eu também tenho chamado muita atenção que o fato de estarmos em alguns lugares é importante, a nossa representatividade é importante, então eu vejo que precisamos lutar ainda por isso, para que as pessoas estejam nesses lugares, mas eu chamo sempre atenção que a representatividade pode ser um perigo, porque nós queremos que as pessoas estejam lá, mas eu sempre digo para os meus alunos, as minhas alunas, não sejam só um corpo no lugar de poder. Então, precisa ser um sujeito crítico, precisa ser um sujeito e uma sujeita engajadas, precisa ter responsabilidade com esse mundo, com essa transformação do mundo. Então, eu vejo um futuro luminoso nesse sentido de que a gente só vai ampliar tudo aquilo que foi conquistado até agora, então eu não tenho dúvida com relação a isso. Tenho preocupação com algo que acontece nas instituições internacionais e nas nacionais, que é a cooptação, então me preocupo muito com isso, nesse sentido mesmo, quando a gente trata dessa representatividade crítica, mas eu tenho visto que, por exemplo, as editoras já estão publicando autores e autoras negras e negros. Eu tenho visto que temos ganhado adesão de colegas, tenho visto que as pessoas negras estão mais preocupadas com o seu letramento. Então, eu tenho uma expectativa muito positiva daquilo que vai ser o nosso futuro, mas enquanto um de nós, né, enquanto alguém não for livre, o mundo não será livre. Então, esse é um recado que os nossos já passaram para nós. Então, enquanto a gente não conseguir construir um mundo que as pessoas não sofram violências por serem quem elas são, enquanto a gente construir um mundo enquanto a gente não construir um mundo que seja alijado desses pressupostos individualistas, neoliberais, mercadológicos, a gente não vai ter terminado a nossa tarefa. Então, eu sou muito otimista, eu também interpelo a todo mundo que está aqui nos ouvindo, a ficar atento às estruturas de dominação e se engajar nessas lutas, mas eu tenho certeza que as respostas, os resultados estão chegando para nós, e eu tenho certeza que a Maíra vai entregar para a filha dela um mundo mais bonito do que o mundo que a gente recebeu. Maravilhosa. Eu estou até emocionada aqui, não sei nem o que falar, só agradecer a professora Karine, agradecer a professora Paula por esse encontro, e já deixar o convite em aberto, professora Karine, para voltar no nosso podcast Entre Elas, essa convidada, nossa convidada aí de honra, e desejar a todos e todas que estão nos assistindo, né, que tenham também esses ares de esperança, né, porque somos seres humanos, então a esperança é o que move a gente. Né? Então, obrigada a todos e todas. Professora Paula, pode encerrar, por gentileza. Com certeza. Difícil encerrar, porque, olha, passou muito rápido e, por mim, eu ficava mais um dia inteiro só ouvindo a professora Karine falar. Então, uma alegria a gente poder
ouvi-la, professora, no nosso podcast. Nos honra muito a sua presença, os seus ensinamentos. A nossa perspectiva com o podcast é dar espaço para mulheres poderem falar sobre diversos temas e aí poder transmitir esse conhecimento da forma, né, possível a partir da transmissão nas diversas plataformas de podcast. E aí entender um pouco mais essa dinâmica. O convite se estende, eu acho que, né, como a Maíra falou, vai ser que nem Guerra das Estrelas, porque provavelmente do segundo vai vir já um terceiro, depois vai vir um quarto, porque é um tema que a gente precisa muito ouvir e dialogar sobre. Né? Eu acho que ainda, infelizmente, como a professora menciona, falta muito um diálogo, né, para a gente poder ter essa mudança. E aí é justamente isso, né? A gente tem que ter a esperança de mudança, mas a passividade não vai trazer essa mudança que a gente precisa ver no mundo. Então, só quero agradecer ao convite feito pela Maíra, por poder conhecê-la, a professora Karine, porque já sou também fã agora, né? E eu vou aproveitar e estender de novo esse convite para que a senhora possa voltar aqui no nosso podcast. Muitíssimo obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Vida longa entre elas. Beijão. Muito obrigada.